Que o Senhor venha usar grandemente nesta noite, em nome de Jesus. Estenda as suas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, Senhor, aqui está a tua filha, Pai. Senhor, venha derramar sobre ela do Espírito Santo neste momento, Deus. Venha ungir, Senhor, a tua filha, Pai. Que ela venha ser, Senhor, nesta noite um instrumento nas tuas mãos. Que o Senhor, Deus, venha capacitá-la, Pai. Que o Senhor, Deus, venha falar, Senhor, através dela. Que o Senhor venha falar não aquilo que queremos ouvir, Pai, mas aquilo que o Senhor tem reservado, Deus, para as nossas vidas, Pai. Capacita, Senhor, a tua filha nesta hora, pois nas tuas mãos eu entrego, Senhor, a vida dela em nome de Jesus. A paz do Senhor, igreja. Amém. Amém. Vamos aproveitar que os irmãos estão de pé, em reverência à palavra do Senhor. Peço que abram no livro de Hebreus, capítulo de número 11. Livro de Hebreus, capítulo de número 11, está lá no Novo Testamento. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Hebreus capítulo 11, verso de número 1 somente, vamos ver. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Pode se assentar, dando glória para Jesus. Aleluia. Aleluia. Amados, hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre o que é fé. O Senhor já falou conosco grandemente aqui nesta noite, através dos louvores, através do testemunho da evangelista Mônica. Cada oportunidade que foi cedida aqui no altar do Senhor é para louvar e engrandecer o nome dEle. E fazemos tudo isso pela fé. Mas nós vamos entender um pouquinho hoje o que o Senhor quer falar conosco sobre a fé. Porque às vezes nós, na nossa caminhada, às vezes a gente acaba se perdendo com conceitos e algumas outras coisas, a gente acaba deixando passar. E hoje o Senhor quer resgatar esse conceito de fé para nós cristãos, para nós continuarmos na nossa caminhada. E a palavra fé, no original dessa palavra, ela quer dizer, lá no grego, ela quer dizer que é confiança. Ela quer dizer fidelidade, ela quer dizer esperança. Mas para nós, aplicando na Bíblia, o que ela é a fé? O que nós acabamos de ler aqui, nessa definição da palavra do Senhor no livro de Hebreus? Que é um firme fundamento das coisas que nós esperamos, mas nós não estamos vendo. Amém? E eu estava muito preocupada essa semana, porque hoje não era o dia que eu estava na escala para pregar. E aí eu tive que trocar a data. E eu falei, Senhor, meu Deus, a palavra. E os dias foram se passando, e passou segunda, e passou terça, e eu buscando, e nada. E eu, meu Deus, o que eu vou levar para o teu povo? Não pode ser o que eu quero falar, não é a minha vontade, é a vontade do Senhor. As ovelhas, elas são do Senhor, elas estão nas mãos dos pastores para que nós cuidemos de vocês. Mas elas são do Senhor. Então a vontade soberana tem que ser dele. Ele é que conhece a necessidade de cada um que está aqui. Ele é que sabe como cada um passou a semana, como cada um chegou aqui, o que cada um precisa ouvir nesta noite. E aí, quando foi na sexta-feira, amados, eu fui convidada para participar de um experimento, de um laboratório, de um evento. E foi nesse evento, foi nessa experiência que eu participei, que o Senhor começou a me ministrar sobre essa palavra. Por isso que é importante que eu e vocês sejamos ligados no trono da graça, dia e noite, todos os dias, da hora que acordamos até a hora que vamos dormir, porque nós não sabemos a hora que o vento do Espírito passa e fala conosco. Temos que estar com nossos ouvidos atentos. Glória a Jesus.
E ali naquela experiência eu fui convidada, falei, olha, você vai entrar numa sala, lá dentro vai estar tudo escuro. Vocês vão entrar em grupo, né? Vocês vão entrar vendados. E lá dentro terão algumas atividades para vocês realizarem através de sons, de toque, esse tipo de coisa. E eu já ali diante falei para a moça, nem morta. Algumas pessoas, meus amigos, sabem que eu morro de medo de escuro. Morro de medo, confesso aos irmãos. Mas ali um outro amigo falou, vamos, e me incentivou tanto que eu falei, vamos lá, né? Irmãos, as minhas mãos tremiam, suavam em bicas. Acho que se eu fizesse assim, ó, pingava. Suor, frio, meu coração acelerado. E a mulher veio para colocar aquela venda. Eu falei, meu Deus, será que eu vou mesmo? E ali eu fui. Antes de entrar na sala, você já não sabe nem que ambiente que é, porque você não sabe como ela dentro. Você já de fora, com as portas fechadas, você já é vendado. E ali eu entrei. Primeiro fizemos uma fila, né? Colocamos uma mão um atrás do outro, assim, no ombro, igual na escola. E fomos entrando. Quando a gente já entrava, as moças, todas psicólogas, terapeutas, já nos soltavam do coleguinha da frente. E nós tínhamos também que estar descalços. E ela falou, olha, a primeira atividade que vocês vão ter que fazer, vocês vão sentir uma corda no chão, ela está pregada no chão. E essa corda, ela faz um caminho dentro dessa sala. E era um caminho todo sinuoso, assim, ó. E nós tínhamos que ir andando ali, sentindo com os nossos pés aquela corda, para chegar no objetivo lá, numa outra mesa, que depois tinha no final da sala. E ali, irmãos, aquele silêncio, nós com os olhos vendados, tudo escuro, e eu comecei a caminhar ali com meus pés por cima daquela corda. E eu percebia que o caminho da corda era sinuoso, era tortuoso, e aquele silêncio, e nada, e aquela escuridão, e o Senhor ali, eu comecei a sentir no meu coração, eu falei, meu Deus. Foi aí que começou a ministração dessa palavra no meu coração. Eu ali tive a plena convicção, meu Deus, como é quando nós estamos no mundo, que nós estamos cegos, nós não estamos enxergando nada, e nós vamos caminhando, sem saber para onde nós estamos indo, e nós vamos passinho em passinho, e o nosso caminho é tortuoso. O nosso caminho é tortuoso. E a gente vai andando, e aqueles sentimentos foram me tomando, missionária Ive, e eu fui pensando em tudo aquilo. E eu falei, meu Deus, o que é isso? Foi muito forte. Já essa primeira parte, essa primeira atividade já foi muito forte. E ali a gente fica pensando depois que, por falta do nosso próprio conhecimento, quando a gente começa a caminhar com o Senhor, a gente fala, Senhor, me dá um pouco de fé, porque eu não tenho. Me dá um pouquinho de fé para eu continuar caminhando, ou aumenta a minha fé. Queridos, mas a própria palavra de Deus, ela diz o quê? Lá no livro de Romanos, que a fé, ela vem, sim. O Senhor nos dá, mas ela vem pelo nosso ouvir a palavra do Senhor. É por isso que nós temos que estar em constante comunhão com os irmãos, constante comunhão na casa do Senhor, constantemente ligados no trono da graça, como eu acabei de falar, porque é assim que o Senhor vai aumentando a nossa fé, é assim que nós vamos caminhando dia a dia sem vacilar os nossos pés. Porque quando eu estava ali naquele momento, passando por cima daquela corda, que era bem estreita, por momentos que ela ficava tão sinuosa que eu já não sabia para onde eu ia. E no final a moça falou que muitas pessoas se perdem ali dentro daquela sala. Quantos de nós já não nos perdemos no meio do caminho? A evangelista Mônica falou aqui com muita propriedade
sobre pessoas, amados nossos, que um dia estiveram aqui conosco e hoje não estão mais. Talvez tenham se perdido no meio do caminho. Talvez estejam nessa escuridão, passando por um caminho sinuoso, tortuoso, e não sabem como voltar, não conseguem voltar. Cabe a mim e cabe a você, que somos chamados para ser a luz do mundo, sal dessa terra, ir lá e resgatar. Vem cá, meu irmão. A luz do Senhor que brilha em mim vai iluminar também o teu caminho. Eu vou te ajudar. E aí, querido, é muito mais simples do que a gente pensa. A gente vai ouvindo, a gente vai ouvindo, a gente vai quebrantando o nosso coração, o Senhor vai trabalhando, vai aumentando a nossa fé. A gente vai ficando possuidor de uma certeza da nossa vitória, da nossa conquista, que nada vai nos abalar. Essa fé ela não vem de nós. Eu quero dizer nesta noite que essa fé, ela é um dom de Deus que é dado a nós. Lá no livro de Efésios, eu quero ler aqui para os irmãos, no capítulo 2, no verso 8, diz assim: pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Aleluias! Glória a Jesus, por toda a tua misericórdia, a tua graça sobre nós ainda nos dá o dom da fé maravilhoso para continuarmos crendo que um dia estaremos com Ele lá na glória. Aleluias! Lá no verso 6, nesse mesmo capítulo que a gente acabou de ler, a palavra diz que sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. É impossível que nós nos aproximamos dele se a gente não crê que ele não existe, se a gente não crê que ele é galardoador daqueles que estão buscando. Aleluias! É necessário, meu irmão, que você creia nisso nesta noite com toda certeza. Que você não está aqui por um mero acaso, que você não está aqui por um engano nessa noite. Você pode olhar para essas cadeiras do lado e falar: muita gente faltou hoje, muita gente não está. Mas tenha certeza que quem está aqui nessa noite são as pessoas que foram escolhidas, separadas e trazidas, conduzidas pelo Senhor para escutar essa palavra. Aleluias! O Senhor ele vai nos retribuindo na nossa caminhada à medida da nossa fé. À medida que nós aplicamos a nossa fé ao nosso coração, a nossa convicção nele, ele vai nos retribuindo. Retribui o desejo do nosso coração, retribui as nossas necessidades, provê todas as coisas para nossas vidas. E ainda ali naquela experiência que eu tive, naquela sala, naquele escuro, fazendo aquelas atividades, eu comecei a pensar e me lembrar dos grandes homens da Bíblia, né, de algum deles, que pela fé obedeceram ao Senhor. E lá, desde o começo do Antigo Testamento, imaginem Abrão ainda, né, que o Senhor não tinha trocado o nome dele. Quando ele ouviu a voz do Senhor dizendo: sai dessa terra, vai para uma terra estranha que eu vou ainda te mostrar. Imagina a família desse homem, deve ter falado: tá louco, né? Tá louco. Como assim a gente vai sair daqui? Vai largar nossa parentela? Vai para uma terra? Que terra? Não sei. O Senhor ainda vai mostrar. Queridos, isso é muito forte. Isso é muito tremendo da parte do Senhor. Isso é uma confiança, é uma fé inabalável. É um grande exemplo para mim e para você. E a experiência de Abraão não terminou ali. Quando o Senhor o chamou para sacrificar o seu filho, mais uma vez, ali foi ele obediente, escutou a voz do Senhor, e pela fé, crendo que levando o seu único filho, o filho da promessa, naquele altar de sacrifício, naquele monte, o Senhor ia prover algo naquele momento que livrasse o teu filho da morte, livrasse o teu filho do sacrifício. Aleluia. Eu me lembrei também da experiência de Daniel.
Daniel, quando estava ali naquela peleja na Babilônia, aplicou seu coração em oração. E Daniel perseverou ali pela fé 21 dias, em jejum e oração. Mas os anjos do Senhor, quando vinham tentar entregar aquela bênção para Daniel, eles não conseguiam passar, porque era tal a luta no mundo espiritual, as potestades malignas impedindo que a bênção, que a vitória chegasse na mão de Daniel. Mas ali ele crendo na sua vitória, mesmo sem ver, queridos, como está falando aqui nessa palavra do livro de Hebreus, ele perseverou em fé ao Senhor. E depois, quando a bênção, a vitória chegou na mão de Daniel, o Senhor me disse, através do anjo, que desde o primeiro dia o Senhor já tinha escutado a oração do teu servo. Eu quero te dizer nessa noite que você que está orando, meu querido, ainda que você não esteja vendo nada, continue. Mas, pastor, eu não estou vendo nada e ainda está piorando, querido, continue. Você não precisa ver nada, querido. Você não precisa ver nada, a palavra nos garante isso. Você não precisa ver nada. Creia, então somente creia, querido. Creia. Você já parou para pensar no tamanho do seu Deus? Você já parou para pensar que essa terra, na Bíblia diz que isso aqui é o assento dos pés dele. A palavra do Senhor diz que as nuvens, que o céu é onde ele se assenta, querido. Olha o tamanho do seu Deus. Creia somente, querido, que ele é grande, que ele é poderoso, que ele pode todas as coisas, que ele pode te tirar dessa situação e que ele pode fazer tudo novo na tua vida. As situações vêm sim para nos desanimar, para nos fazer temer, para que nossos pés vacilem e voltem de repente para o caminho sinuoso, tortuoso. Nós ouvimos um testemunho da irmã aqui hoje. E isso pode acontecer com qualquer um de nós. Glória a Deus pela sua vida, evangelista Mônica, porque a irmã não tem vergonha de contar. A Bíblia diz que aquele que está de pé cuide para que não caia. Ou seja, pode acontecer comigo e com você. Por isso nós temos que vigiar. E a irmã contando hoje aqui serve de testemunho para nós, serve para fortificar a nossa fé, para confirmar essa palavra, do que o Senhor quer conosco nesta noite. Glória a Deus, aleluias. Eu me lembrei também, queridos, ali naquela sala escura, quando Lázaro, o amigo de Jesus, faleceu. Ah, queridos, quando a notícia chegou a Jesus, ele calmamente continuou a fazer o que estava fazendo, pediu calma ao povo, ele iria chegar lá. Queridos, mas o Senhor chegou lá em Betânia, já 4 dias depois que Lázaro tinha falecido. A Bíblia diz que já cheirava mal. E quantos de nós, queridos, na caminhada, a gente olha e a gente pensa, Senhor, agora não tem mais jeito, já cheira mal, já está enterrado, Senhor, já morreu, não dá mais. Querido, mas o Senhor, Ele não se atrasa. Eu quero dizer para você que Ele chega na hora e no momento certo. Tal como Ele disse ali para Maria, irmã de Lázaro, não te hei dito que se creres verás a glória de Deus. Queridos, creia. Creia no que você não está vendo hoje, o Senhor está preparando para você ver já junto à glória dEle, querido. Aleluias. Mas, pastora, qual é o tamanho da minha fé, pastora? É pequenininha. Qual é o tamanho que tem que ser a minha fé para eu conquistar todas essas coisas, para eu alcançar? Querido, a própria Bíblia nos responde isso. Aliás, a Bíblia ela nos responde tudo o que nós queremos saber. E a Bíblia diz que ela deve ser, ela pode ser do tamaninho de um grão de mostarda. Quem aqui já viu um grão de mostarda? Eu já vi também. É bem pequenininho.
muito pequenininho. Eu nunca tinha visto. Quem trouxe para eu ver uma vez foi o bispo Fabiano. E a Bíblia vem nos dizer que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós vamos dizer até para um monte, passe daqui para lá. E isso irá acontecer. Aleluias! Nós podemos dizer, queridos, nós podemos aprender através dessa palavra que nós não devemos duvidar no nosso coração. A gente não pode falar que tem fé, mas lá no fundo a gente duvida no nosso coração, porque isso não irá acontecer. Quando a Bíblia diz de um monte passar daqui para colar, a gente imagina, meu Deus, vai sair uma montanha desse lugar e vai para outra? Não, querido, é uma forma figurada do Senhor falar conosco. Mas quer dizer que aquele obstáculo enorme que você está vendo na tua frente, ele pode sair sim, através do poder da fé. Aleluias! O segredo é a fé. O combustível é a fé. Mas a ação, ela tem que ser minha e ela tem que ser sua. Foi falado aqui hoje que o Senhor, ele só espera às vezes uma pequenina ação da nossa parte para ele agir. A gente também não pode falar que tem fé e não fazer nada, porque o Senhor, ele vai fazer a parte dele, mas o que cabe a mim e o que cabe a você, somos nós mesmos que temos que fazer. Aleluias! Glória a Jesus! Como nós dissemos aqui, como é que nós vamos ter fé? A fé vem para ouvir a palavra de Deus. Para ouvir, você que tem que buscar, você que tem que procurar, você que tem que vir à igreja, você que tem que ler a Bíblia. O Senhor vai fazer a parte dele, mas a ação, querida, é tua. Aleluia! Querida, a fé não é quando a gente está aqui dentro da igreja, não. Quando a gente acorda, que a gente ora. No momento que a gente acorda, Senhor, me dá um dia maravilhoso, um dia produtivo no meu trabalho. Querido, você já tem que sair crendo que o seu dia vai ser maravilhoso, que o seu trabalho vai ser produtivo, que a sua família vai ser abençoada, que a providência vai chegar. Tudo aquilo que você orou, se você orou realmente com fé, você já tem que caminhar o seu dia crendo. Já estou esperando que já vai acontecer. Isso é fé. A fidelidade para com o Senhor. Queridos, quando nós colocamos alguma coisa diante do Pai, seja fiel para com o Senhor. Senhor, eu te pedi isso, eu coloquei isso, essa causa nas tuas mãos. Querido, se você colocou nas mãos de Deus, deixa lá. Porque se você colocar a sua, Ele tira dele. Isso vai ao contrário do que nós estamos falando aqui nessa noite. Vai contrário à fé. Se você ora, se você entrega um problema, uma causa na mão do Senhor, nós cremos que você entregou pela fé. Deixa quietinho lá na mão dele, que ele está cuidando para você. Mas de novo, pastor, eu não estou vendo nada. Eu acho que Deus não está fazendo nada. Querido, em todo o tempo, o Senhor, Ele pode te surpreender. Por acaso nós, que somos criatura, nós vamos ser maiores que o Criador? Por acaso eu e você, que somos barro, vamos ser mais potentes que o oleiro? Não, né? Por acaso eu e você, que somos a criatura, nós vamos contender com o nosso Criador? Glórias a Deus, aleluia. Você pode glorificar o Senhor. Não é proibido dar glória, não, queridos. Quanto mais glória sobe, mais poder de Deus desce para as nossas vidas. Tudo que sobe, desce. Aleluia. E a gente vê na Bíblia, querido, outros exemplos que foram pela fé, que o Senhor manifestou o seu poder de cura nas pessoas. Quando estava ali aquele cego de Jericó,
Mas ele creu no seu coração que o pai poderia abençoá-lo, poderia devolver a sua visão, poderia ser curado. Porque, queridos, ele já estava fadado a viver ali o resto daquela vida, na beira do caminho, como diz a Bíblia, com aquela capa nas costas, viver mendigando e trazendo para o nosso mundo, trazendo para a nossa vida. Quantos de nós estamos aí fora, mendigando qualquer coisa, mendigando um amor, mendigando uma amizade, mendigando um carinho da nossa família, uma atenção, um respeito, e nós não tínhamos nada disso. Mas quando Jesus passou e perguntou àquele homem: o que queres que eu te faça? Aleluia. Foi pela fé, queridos, que ele foi curado. Foi pela fé que aquela mulher, que também com um fluxo de sangue há 12 anos, talvez a fé dela estivesse aplicada já no lugar errado. Porque a Bíblia diz que ela gastou todo o seu dinheiro em médicos, em tratamentos. Ela tentou de todas as formas, com a força dela, com o poder da mão dela. Ela tentou. Mas não foi assim que o Senhor determinou. Quando o Senhor estava ali passando, e ela também pela fé: se eu somente tocar as tuas vestes, eu serei curada. Aleluia. Querido, aproveita a oportunidade. Aproveita que o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, está passeando no meio da igreja nesta noite. Aleluia. Pela fé, estenda a tua mão e toque nele, querido, nesta noite. A tua vitória está mais próxima do que você imagina. Aleluia. Oh, aleluia. Amados de Deus, a minha, a sua fé, aleluia. Oh, aleluia. Lavraia manto, lavraçai. Deus de Israel, aleluia. Estás aqui, Jesus. Aleluia. Aleluia, querido. A minha fé e a tua fé não depende de circunstâncias. A minha fé e a tua fé não depende se a igreja está cheia. Aleluia. A minha fé e a tua fé não depende de quem está aqui ministrando essa palavra. Aleluia. Queridos, eu estou sentindo muito forte a presença do Senhor aqui. Ah, meus amados, quantos de nós poderiam estar aqui nessa noite? Quantos de nós conhecemos que desistiram de caminhar com o Senhor? Porque de repente eles não estavam vendo nada e eles diziam: Senhor, mas eu não vejo nada. Senhor, não está acontecendo nada. Senhor, não foi do jeito que eu te pedi. Não foi assim, Jesus. Não era assim que eu queria, Pai. Aleluia. Querido, nosso Deus, Ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. Ele é onipotente. Ele pode todas as coisas. Aleluia. Ele sabe o que é melhor para mim e para você nesta noite. Querido, Ele não está como eu estava passando nessa experiência dentro de um quarto escuro que nada vejo, querido. Ele está vendo o meu e o teu futuro lá na frente, o que é melhor para mim e para você. Ah, Jesus. Oh, aleluia, queridos, quando eu estava ali passando por cima daquela corda, daquele quarto escuro, vendada, quando eu fui me aproximando do final, a moça veio e colocou no meu ouvido um headphone, um fone de ouvido. E ali naquele fone era um barulho de
E quando foi aí no final daquela corda, queridos, ouvindo aqueles sons maravilhosos, eu senti que alguém me pegou pelas mãos. Aleluias. Ah, querido, não é como eu e você, quando estamos saindo da escuridão do mundo, nós começamos a praticar a nossa fé, querido, começamos a ouvir a voz do Senhor, e o Senhor vem ali como um pai, nos abraça, mesmo em meio à escuridão, não estamos enxergando nada, e a gente em confiança, a gente fala, que bom que o Senhor está aqui me esperando, aleluia. Eu quero dizer para você nessa noite, meu querido, minha querida, amado de Deus, que se o momento que você está atravessando não é muito favorável, creia que o Senhor tem cuidado de ti. Creia, como lá está escrito lá no livro de Salmos, que o choro pode durar uma noite, mas que a alegria ela vem pela manhã. Talvez essa sua noite ela esteja durando um pouquinho mais do que você gostaria que ela durasse. Talvez essa sua noite ela esteja durando não só uma noite, mas um ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, quem sabe. E você pode se questionar também, pastor, eu tento viver. Eu tento viver pensamentos bons, pensamentos positivos na minha mente, mas às vezes nada acontece. Esse pensamento positivo não é fé? Queridos, eu quero encerrar essa palavra dizendo para você nesta noite que isso não é fé. Pensamento positivo não é fé, querido. A fé ela tem que vir do seu coração, não da sua mente. Um pensamento positivo, querido, talvez você pense assim, ó, vai dar certo, vai chegar. Mas em nome de Jesus Cristo, nessa noite, sob a autoridade do nome de Jesus, eu quero dizer e profetizar na tua vida que a fé, querido, a fé que vem do teu coração, inabalável, inconfundível, na rocha que é Jesus, querido. A fé, querido, você vai se levantar nessa noite e vai dar um brado de vitória, porque você vai dizer, já deu certo, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor por essa palavra. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Se coloque de pé, meu querido. Vamos adorar ao Senhor, o Deus maravilhoso que nos ensina. Que você possa sair daqui nessa noite cheio da certeza, da convicção do que é fé no teu coração, que a tua vitória está chegando, que já deu certo todas as coisas em nome de Jesus. Enquanto o ministério de louvor louva, feche seus olhos, medite nesta palavra aí, neste momento com o Senhor. Peça ao Senhor para que Ele não deixe os seus pés vacilar. Que a sua casa esteja firmada na rocha que é Jesus. E que a fé venha do teu coração. Em nome de Jesus, se você sentir a necessidade de uma oração, vem à frente, nós vamos orar por você enquanto o ministério de louvor adora ao Senhor. Eu já quero de antemão agradecer a oportunidade, louvar e agradecer o nome do nosso Pai que é bendito e reina para todos sempre. Amém? Aplauda ao Senhor. Glória a Deus.
Aleluia. Tu és maravilhoso, Jesus. Tu és grande, Pai, poderoso sobre as nossas vidas. Feche seus olhos. Sinta o toque do Espírito Santo sobre a tua vida. Aleluia. Pai, te agradecemos, ó Deus, por mais um culto. Te agradecemos pelas palavras, ó Deus, ministradas, Senhor, em nossas vidas nesta noite. Senhor, o que seria de nós, ó Pai? O que seria de nós, Senhor, sem a tua presença, ó Deus? Se nós estamos aqui, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor é que tem nos guardado, Senhor. Ó Deus, derrama conhecimento nos céus sobre os teus filhos, Pai. Senhor, eu sei que não tem sido fácil, Senhor, os nossos dias. Mas o Senhor é quem nos dá vitória. Por isso estamos aqui, Pai, para te louvar e te adorar. Por isso nós estamos aqui para dizer: bendito seja o teu santo nome, ó Deus. Vem, Senhor, sobre as nossas vidas, Pai. Oh, Jesus. Obrigado, Senhor. Porque mesmo nós falhando, aí o Senhor cuida de nós. Senhor, obrigado pela tua infinita graça e misericórdia. Senhor, obrigado pelo teu amor, ó Deus, por nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor nos sustentou. Obrigado, Senhor, pelo fôlego de vida e pela esperança que se renova a cada manhã, Senhor. Tu és santo, Deus. Toma, Senhor, as nossas vidas em tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém? Cumprimente, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, de sexta-feira de manhã para cá,
vim sentindo uma dor muito grande nas minhas costas. Portanto, de sexta para sábado, fui no hospital, até fui para ver o que estava acontecendo. Chegando lá, fizeram uns exames, disseram que não era nada. Só que essa dor persistiu até agora. E quando chegou agora, eu senti, na hora que a pastora estava ali em oração, eu senti como se realmente algo por dentro de mim estivesse queimando. E essa dor não tem mais, ela sumiu, simplesmente. Glória a Deus! Aleluia! Isso é para honra e glória do Senhor. Só vim testemunhar para vocês vão saber que nós estamos crendo em um Deus que realmente Ele cura, um Deus de restauração. Amém? Agradeço a oportunidade. Aleluia.